para Brasília, no almoço com o ministro Paulo Guedes, eu e a repórter Mariana Carneiro, da Folha de São Paulo, fizemos juntos uma entrevista. E o que a gente poderia contar aqui de bastidor, que eu acho interessante? Quer dizer, muitas notícias, né? Houve muitas notas, muitas publicações nos últimos dias dizendo que o ministro estava estressado com o presidente, que tinha um cristal aí trincado por causa do problema da Petrobras, quando o presidente da República tentou interferir nos preços do diesel na Petrobras, as ações da Petrobras despencaram, foi aquele fuzuê. E aí, uma das coisas que eu notei ali, por exemplo, quando a gente estava sentando para almoçar, uma assessora mostrou para ele uma notícia falando dessas rusgas. Ele falou, imagina, isso é uma pura fake news, estive com o presidente a manhã toda, vou estar com o presidente à tarde também. E ele fez fazendo questão de passar essa impressão e tal, de que não ficaram rusgas, né? Que esse episódio da Petrobras foi uma confusão, foi um episódio isolado, superado, e que ele e o presidente estão bem. Ele disse, inclusive, quando eu perguntei para ele, quer dizer, se o presidente Bolsonaro tem as mesmas crenças, né, dele, porque ele disse que ele fez todo um longo apanhado sobre a história do Brasil recente, de como a social-democracia teve vários méritos, mas o Brasil parou de crescer, e que agora estava acontecendo uma coisa interessante, que os próprios militares que participaram de um regime com muitas estatais vão agora fazer a desestatização, né? O presidente é militar e o vice-presidente Hamilton Mourão também é militar. Aí eu perguntei se ele tinha as mesmas crenças, o Bolsonaro dele, ele falou, olha, sempre há diferenças de opiniões, mas o espírito é de muita confiança, e aí ele deitou elogios que vê no Bolsonaro determinação, resiliência, integridade, patriotismo, virtudes muito consistentes. Portanto, diz que a relação de confiança segue firme. Sobre os combustíveis, diz que é preciso encontrar uma fórmula de manter a independência da Petrobras, mas de dar estabilidade aos caminhoneiros, né? Então, por exemplo, ele diz o seguinte, não dá para um caminhoneiro sai de Salvador com o diesel custando X, chega no Rio de Janeiro, onde ele vai entregar mercadoria, já está mais caro. Então, isso prejudica as pessoas, diz que há várias fórmulas sendo estudadas, que o presidente da Petrobras vai dar as explicações para o presidente da República, e que eles vão dizer o seguinte, o problema é da Petrobras, a Petrobras é que tem que formar o preço. Agora, haverá um pedido para que se consiga formar um preço, segundo o ministro, palavra dos ministros, de um jeito que todo mundo entenda, que seja estável e que, se possível, não dê sobressaltos. Uma das possibilidades que ele falou é de vincular o preço do combustível ao frete, quer dizer, o caminhoneiro poderia também fazer o seu reajuste no frete na hora em que ele tivesse um reajuste de combustível. Várias hipóteses sendo estudadas. O que ele sim fez questão de falar é que a Petrobras é independente, quem vai resolver isso é a Petrobras. Mas que o Bolsonaro, como uma liderança, tinha o direito legítimo também de ligar lá e perguntar. Segundo ele, o Bolsonaro ligou para o presidente da Petrobras e falou, vem cá, vocês estão botando diesel no meu chopp aqui, estou numa festa comemorando 100 dias de governo e vem essa notícia de um aumento aí muito acima da inflação e etc. E que foi isso que gerou toda a confusão, que era só um esclarecimento e tal. Mas eu até ponderei, né, quer dizer, um telefonema de um presidente da República nunca é visto como só um pedido de esclarecimentos, né? É visto, obviamente, como uma ordem. Portanto, muito delicado esse telefonema, mas ele diz que está superado.